Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Gente, situação simplesmente fantástica acontecendo no nosso São Paulo Futebol Clube, nosso tricolor do Morumbi, muita coisa rolando. Vamos falar de tudo aqui nesse vídeo. E galera, só para deixar claro para todo mundo, o sorteio vai acontecer na semana que vem, já vai acontecer o sorteio das duas camisas oficiais que estão chegando. Muito obrigado de coração mesmo, o que vocês fizeram nos últimos dias, nas últimas semanas, nos últimos meses. Eu não tenho nem palavras para agradecer. Obrigado de coração mesmo. E continuem aí se inscrevendo, quem não é inscrito, se inscreva aí para participar dessa família aqui, para ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Quando a gente chegar na marca de 100 mil, vão ter mais prêmios, mais coisas também. Agradeço demais. Deixem o like aí, isso ajuda, o like eu peço, porque ajuda demais no trabalho diário, no trabalho do dia a dia, no crescimento do canal. Por isso que eu peço pra vocês deixarem o like e não custa nada pra vocês. E compartilhem, galera. Joguem nos grupos aí. Compartilhem onde vocês quiserem compartilhar esse vídeo sobre todas as últimas informações, últimas notícias, tudo que rola no nosso São Paulo Futebol Clube, nosso tricolor do Morumbi. Por quê? Porque eu vou trazer vídeo pra vocês todos os dias, sobre tudo, e eu quero que vocês vão comentando sobre o que vocês acham também. Não é pra me deixar falando sozinho aqui não, vão comentando tudo que vocês estão achando, como é que tá o coração de vocês aí pro nosso São Paulo Futebol Clube e pra esses jogos decisivos que nós vamos pegar aí agora. Gente, mediante a tudo isso que tá acontecendo, essas coisas boas, né, que estão rolando no São Paulo, de estreia, de várias coisas que vão acontecer, nós temos uma notícia ruim, que é o estiramento na coxa, né? O Caio Paulista foi diagnosticado com o estiramento da coxa. Aconteceu isso no jogo contra o jogo anterior do São Paulo, que classificou o São Paulo, né? Jogo importantíssimo contra o São Lourenço. Mas o Caio Paulista, infelizmente, tem um estiramento na coxa e provavelmente não vai jogar contra o Flamengo nem contra o Corinthians. Não temos ainda a data que ele vai voltar, né? A previsão de quando o Caio Paulista vai jogar, mas os jogos que nos interessam, né? Não é nem tanto pelo brasileiro. O brasileiro a gente tá meio que... Até nós acho que estamos colocando meio de lado, né? Só não pode brigar pra não cair. E o que não vai acontecer. Só que o Brasileirão acho que não seria tão importante se não fosse contra o Flamengo agora, né? Mesmo sendo contra o Flamengo, eu acho que o São Paulo tem que ir meia cancha, porque o jogo contra o Corinthians pela Copa do Brasil no meio da semana é muito mais importante. Mas aí o Caio Paulista não estará disponível pro Flamengo e pro Corinthians. Isso é o de imediato, né? Informação que nós temos de imediato. E aí quem entraria no lugar dele seria o Wellington. O Wellington que todo mundo quer ver, né? Nós queremos ver essa volta do Wellington, como é que ele vai jogar e tal, aquela coisa. Mas hoje, pra mim, o Caio Paulista, eu não apago as coisas que o Caio Paulista fez, não. O Caio Paulista, pra mim, ainda vai jogar mais ainda do que estava jogando no São Paulo, por conta do meio de campo, né? O Gabriel Neves voltando pro time, jogando junto com o Pablo Maia, o que não aconteceu contra o São Lourenço, o Gabriel Neves não começou de titular, ele entrou depois. Eu acho que vai acertar. E é aquilo que eu já falei pra vocês, que é aquilo que eu não canso de dizer aqui. Quando joga Pablo Maia e Gabriel Neves, que o Dorival acerta o meio de campo, melhora pra todo mundo, melhora pra zaga, melhora pro ataque, melhora pro Caio Paulista na lateral, melhora pra todo mundo porque você equilibra, encaixa o meio de campo. Mas também tem uma outra coisa então eu acho que é injusto falar do Caio Paulista. Acho que o Caio Paulista merece muito mais chances pelo futebol que ele vinha mostrando. Mas o Wellington também, a gente tem uma belíssima impressão do Wellington também. Mas agora, uma excelente notícia, o que tá rolando é que no jogo contra o São Lourenço, nós vimos dois jogadores desacreditados, dois jogadores que nós particularmente já estamos meio que na tampa, jogando muito bem, que foi o Alisson nem tão bem. O Alisson ali fez uma partida interessante, mas o Rodrigo Nestor jogou muito. E isso, por que isso me deixa tão feliz e eu quero que vocês comentem? Você que me acompanha aqui há mais tempo sabe que eu não gosto muito desses caras. Mas, gente, peraí, vamos lembrar um pouquinho do que aconteceu com o Dorival logo quando ele chegou. O que aconteceu? Jogadores como Alan Franco, Rafinha melhoraram, até mesmo o Alisson e o Nestor, logo quando o Dorival chegou. David, Marcos Paulo, vários jogadores ali que a gente já não queria, Wellington Rato, Michel Araújo, vários jogadores que nós não queríamos nem olhar pra cara mais, melhoraram logo quando o Dorival chegou. E um pouquinho disso que aconteceu nesse jogo contra o São Lourenço foi essa questão porque o Dorival falou no último jogo, né, na coletiva contra o Atlético Mineiro, ele falou: as coisas não são assim, as coisas vão voltar. São Paulo passou por uma fase aí ruim de alguns jogos, porque a bola não entrou e tal. Então o Dorival falou: as coisas não vão ser desse jeito. E contra o São Lourenço nós tivemos a impressão que realmente
voltou um pouquinho a ser aquele São Paulo do Dorival que logo tinha chegado. Até mesmo com o Nestor fazendo uma boa partida e o Alisson jogando bem. Claro que eu não quero, para mim esses caras eles perdem espaço imediato no time com a chegada, com a volta do Gabriel Neves, com a chegada do Rames e do Lucas, para mim com certeza esses caras não podem jogar no time titular do São Paulo. Mas olha que coisa interessante, olha que belíssima notícia que nós temos, né? Às vésperas do jogo contra o Corinthians, é que o São Paulo está voltando naquele rumo anterior que o próprio Dorival fez. Então, muito feliz com isso. Vamos ver como é que vai rolar, né? Acho que São Paulo mostrou maturidade, mostrou que é capaz de fazer a lição de casa contra o São Lourenço, né? Que é um time que o São Paulo tinha obrigação e favoritismo de ganhar, independente do primeiro resultado lá. Então o São Paulo fez, São Paulo estava com pressa, estava com pressa no jogo, mas não com desespero. E isso faz muita diferença num time que quer ser vitorioso, um time que quer ser campeão. Isso aí é uma coisa bem legal que está acontecendo no São Paulo. E galera, Rames Rodrigues vai estrear no São Paulo, foi falado. O Rames, o Dorival falou, né, na coletiva, também soltou que o Rames provavelmente já vai estrear contra o Flamengo. Por quê? Porque ele precisa de alguns minutos, né? O Rames ele precisa de um jogo um pouquinho antes do jogo contra o Corinthians, que vai jogar, que tem que jogar. Rames e Lucas chegaram para esse jogo. Não tô falando especificamente contra o Corinthians. O Rames e o Lucas chegaram para jogarem, para decidirem os jogos decisivos. Então é claro que o Rames precisa entrar um pouquinho contra o Flamengo para estar apto a entrar contra o Corinthians. E aí é onde vem a mais gloriosa notícia. Gente, a melhor notícia para nós, que é o que foi uma coisa que assombrou a gente quando tinha comissão técnica, né? Que os reforços chegavam e não colocava para jogar, os jogadores não eram aproveitados ou era feita uma análise completamente equivocada de futebol em cima do jogador, em cima do reforço, né? Nós vimos jogadores como Miranda, Ferrarese, Galopo, vários jogadores chegarem no São Paulo e não terem oportunidade nenhuma ou não terem o aproveitamento, né? E não terem a mesma oportunidade que outros jogadores tinham. E isso causava derrotas e derrotas e derrotas. Se a comissão técnica passada, né, que nós vimos aí, tivesse certa, o São Paulo ganharia sem os jogadores que ela deixava no banco que ela não utilizava. Mas a gente viu que estava tudo errado, porque o Dorival, com o mesmo time, com alguns ajustes, conseguiu mudar o cenário do São Paulo, a situação de futebol do São Paulo da noite pro dia. E o exemplo claro disso é o Gabriel Neves, que os treinos são fechados, né? A gente não viu o cara treinando. Falavam para nós, mentindo, né, uma análise errada, um trabalho altamente incompetente, falavam para nós que o Gabriel Neves, davam a entender, a gente pensava que o Gabriel Neves era um cara muito grosso, né, um pé duro, um cara que não sabia dar passe, um cara muito ruim tecnicamente falando. Como a gente não via os treinos e o cara não era colocado para jogar de forma sacana, a gente não conseguia ver. E aí, quando falavam dele, parecia que o cara era ruim de passe, fraco tecnicamente, né? E quando o cara entrou e teve uma mínima sequência, ele começou a destoar. Nós começamos a ver que não tinha nada a ver com aquilo que nos era dito. Então, olha o quanto a comissão técnica passada prejudicou o São Paulo. Então, a excelente notícia é que agora isso não vai acontecer de jeito nenhum. A mesma pressa que nós, torcida, entendo que a diretoria também, os jogadores que chegaram, os reforços, no caso Rames, Lucas e até mesmo o Pato, que não tá entrando, mas quer entrar. A gente sabe que quer entrar. A comissão técnica também está com pressa de colocar os jogadores diferenciados, os jogadores que foram contratados, que têm muita qualidade, muito recurso, muita condição de melhorar o time de São Paulo de imediato. Então nós não vamos passar mais por isso. Se daqui a pouco, imagine que acabou o ano, independente do que vai acontecer, chega lateral, chega algum zagueiro, chega algum jogador de alguma posição, volante, né? Chega algum zagueiro, não vai ter mais aquela papagaiada de ele precisa de 6 meses para se adaptar. Eu não gostei que ele correu pela paralela esquerda, isso não me agradou no treino. Não vai ter isso. O cara que reforça vai jogar sim. E essa de colocar o Rames o quanto antes que o Dorival nos falou e já colocou o Lucas no jogo que ele podia jogar, que foi contra o Atlético Mineiro, nos dá a entender que essa pataquada não vai acontecer. O Dorival vai sim aproveitar os jogadores. Nós tínhamos aquela coisa de quando tava perdendo, né? E aí chegou o Rames, a gente falava assim: mas vai ser banco do Alisson e Nestor. É claro que o Dorival não vai fazer essa palhaçada, não vai fazer isso, que para mim é excelente.
me dá muita tranquilidade nesse novo São Paulo, nesse São Paulo que nós estamos vendo se reestruturar, se reforçar para dias melhores. Isso é peça muito importante. E galera, tem uma questão muito interessante acontecendo no São Paulo. Bruno Henrique, lembram dele? Lembram dele, Bruno Henrique do Flamengo? Que joga pouquinho a bola, eu vou pôr aqui para vocês, eu vou ler aqui para vocês. Vocês sabem até quando vai o contrato do Bruno Henrique? 31/12/2023. Até o final desse ano o contrato do Bruno Henrique. É claro que a gente sabe que tem conversas lá com o Flamengo, tem coisa rolando em relação ao Bruno Henrique nos bastidores do Flamengo, mas também eu não descartaria uma possível saída do Bruno Henrique, né, no final desse ano do Flamengo, uma vez que tá tudo esquisito lá. Acabaram de ser eliminados na Libertadores. A gente sabe que o Sampaoli é esquisito. Eu acho ele fraquíssimo. Eu acho um técnico fraco. Está demitido, é só questão de tempo para ele sair. A gente sabe disso também. Tá basicamente. É questão de tempo pro Sampaoli ser demitido. E uma coisa curiosa é que eles não param de contratar, né? O Bruno Henrique, quando entra, se mostra um dos principais jogadores e um dos melhores jogadores do Flamengo, e a torcida sabe disso. Mas por que eles ficam contratando jogadores da mesma posição, como Cebolinha, Luiz Araújo, caras que eles pagam bem caro, não pagam nada barato por esses caras e continuam reforçando? Tudo bem que o Bruno Henrique machucou, tem um histórico de lesão, mas para mim joga demais. E o São Paulo já demonstrou interesse anteriormente, né? Claro, no Bruno Henrique. Nós temos interesse direto, né, no Bruno Henrique e no Everton Ribeiro, basicamente todas as janelas de transferência. Não tivemos a oportunidade ainda, mas o Bruno Henrique poderia sim ser uma oportunidade ótima para o São Paulo, pelo momento, né, por tudo que pode acontecer. Nós podemos nos classificar. Imagine, a gente passa do Corinthians, ganha do Flamengo numa suposta final. Agora eu não sei se vai dar Flamengo ou Grêmio, né, mas provavelmente Flamengo, se tivesse que, né, chutar, eu falaria Flamengo, e nós podemos ganhar do Flamengo numa suposta final. É claro que eu tô falando de uma forma bem, né, dando exemplo realmente, só que os nomes que chegaram no São Paulo agora, o nosso cenário de contratação mudou demais. Então trazer um cara do nível do Bruno Henrique no final do ano para a próxima temporada seria demais. Não é um nome de se descartar, uma vez que nós já vimos que o São Paulo tem muito interesse no Bruno Henrique e no Everton Ribeiro. E o Bruno Henrique também seria um dos interessados. E aí a gente com o Rames e com o Lucas. O Lucas tem uma possibilidade, mesmo que pequena, de continuar no São Paulo ano que vem. Tem muita coisa boa acontecendo e muitos títulos para o São Paulo começar a brigar de verdade. São Paulo agora mudou tudo, mudou geral. Nós temos excelentes notícias envolvendo tudo, o que melhora também o cenário das contratações do São Paulo. E lá no Flamengo tem muito atacante, né? Tem o Pedro, que não tá sendo usado. Tudo bem que são centroavantes, né? Mas vamos falar atacantes. De imediato. Sem falar dos. Tô falando dos mais fortes. Gabigol, Pedro, Bruno Henrique, Cebolinha e Luiz Araújo. Fora que você tem o Arrascaeta, que é mais um atacante do que um meia hoje. Ele é um meia atacante bem avançado. O Everton, ele é bem meia, bem criador, mas cai muito pro ataque também. Fica um pouco para trás criando, mas também. Então é muito cara. Eu não descartaria não uma suposta saída do Bruno Henrique do Flamengo e uma vinda para o São Paulo. Acho que seria demais, mas eu quero que vocês comentem sobre isso, uma vez que o São Paulo já sondou demais e ele está em final de contrato. Comentem aí o que vocês acham, o que vocês queriam ou não, todas as impressões de vocês, isso é muito importante. Galera, o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, ative as notificações, vão deixando like. Obrigado e até a próxima.